Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui pessoalmente no nosso encontro de estudos bíblicos, nosso grupo de estudos bíblicos aqui da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Goiânia. É uma alegria encontrar vocês de novo para o início essa nossa série de estudos bíblicos, né? Nesse ano nós fizemos essa escolha por primeiro pegamos alguns temas, né? Pegamos a questão palestina e agora entramos por nossa escolha coletiva aí na carta de Filipenses. E quando eu pensei na forma como nós chegamos a essa escolha, estava pensando nisso hoje para preparar uma meditação inicial no nosso encontro. Eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu lembrei do texto lá de Atos, talvez o Paulo retome um pouco isso depois. Lembrei do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o fator que levou o apóstolo Paulo a ir até essa cidade de Filipos, né, na região da Macedônia. É um pequeno relato, eu vou ler só alguns versículos dele, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos... Eu vou ler aqui 8 até 10. E dizem assim: então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, de acordo com Atos dos Apóstolos, e ele estava tendo algumas dificuldades, né? Até resistências de ser recebido em alguns lugares. Eu não vou entrar em tantos detalhes analíticos sobre o texto, mas falar dessa experiência assim mística que está por detrás do envio, do chamado, da visão que Paulo tem de ir para Filipos. E eu pensei que talvez tenha sido algo semelhante a isso que aconteceu conosco nessa nossa escolha pelo texto, pelo livro, pela carta de Filipenses. Nós fomos conduzidos assim, meio que sem nenhuma justificativa imediata. E quando eu pensei nisso, eu também pensei na condição de missão de Deus, né, através das nossas vidas, através da sua igreja nesse mundo. É Deus que nos conduz, nos envia, nos chama, né, e oportuniza essa experiência mística para cada uma de nós, para nós enquanto comunidade, de sabermos para que é o nosso chamado, para onde nós somos chamados e chamadas, conduzidos por Deus no nosso caminho missionário de ser igreja. Eu pensei logo nisso, e depois eu disse assim, mas para que foi feito este chamado, né? Para que nós também somos chamadas? E logo pensei em folhear o livro de Filipenses, que eu já estou olhando algumas vezes nesses últimos dias, né? Nesse nosso preparo para a leitura dessa carta. E evidentemente que
chama a atenção por ser, talvez, o trecho principal dessa carta, mais utilizado, mais profundo, muito significativo para a fé cristã, para a teologia paulina. Depois o Paulo talvez entre um pouco mais nisso para nós, mas que é esse tipo desse cântico, né? Essa poesia que consta no capítulo 2 de Filipenses, nos versículos 6 até 11, que eu leio para nós aqui. Paulo diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E eu li isso e pensei que esse seria um bom indicativo da razão pela qual Paulo foi enviado para Filipos. Da razão pela qual ele pôde ter essa experiência mística, através da qual ele ouviu o clamor daquele povo que precisava de ajuda. E a mensagem que ele levou, digamos assim, tem por sustentação, por base, e isso a gente vai explorar nesse nosso curso de maneira mais aprofundada, é essa mensagem de que Jesus Cristo, ele é o Deus que abriu mão da sua grandiosidade, da sua condição transcendente, do seu lugar de honra e glória nos céus, para se tornar servo humilde e mesmo como um ser humano humilde e obediente a Deus até a sua morte, até a morte na cruz. Portanto, Paulo trouxe essa mensagem, levou essa mensagem a Filipos, e nós também somos convidados e convidadas no nosso agir missionário, enquanto igreja que é chamada, que a partir do nosso encontro e da nossa experiência mística de encontro com Deus, enquanto comunidade, nós somos enviadas e enviados aquelas pessoas que precisam para falar desse Deus que se fez completamente humano, completamente humilde, completamente obediente até a morte na cruz, para que através da sua cruz, não só ele, mas toda a humanidade e toda a criação de Deus compartilhe da glória a qual ele mesmo pôde dispor após a sua ressurreição. Que nós possamos, nesse nosso curso, chegar mais profundamente nessa base, nesse fundamento, para a nossa atuação conjunta, para o nosso fazer como igreja, como pessoas vocacionadas que somos, a levar essa mensagem. Não de um Deus esmagador, juiz poderoso, né, como a gente gosta de chamar, algumas pessoas gostam de chamar, né,
Senhor Todo-Poderoso. Não. Nós somos chamados a levar essa mensagem do Deus humilde, servo e obediente, e que se entrega à morte e submissão aos poderes deste mundo e triunfam sobre a vida de Jesus. Que nós possamos ser emissários da esperança nesse Deus que reverte, que inverte e que coloca aquelas pessoas que sofrem junto de Jesus Cristo, nessa condição de pessoas que vivem na glória de Deus, o Pai, a Mãe, Criador e Criadora de todos nós. Amém. Sem mais delongas, quero ainda convidar vocês para um momento de oração antes do nosso encontro. Oremos. Querido Deus de amor e misericórdia, que chamas a cada um e cada uma de nós para a tua missão e que nos vocacionas a irmos ao encontro daquelas pessoas que precisam de uma mão, de solidariedade, de uma palavra, a tua palavra, para que sempre se lembrem que Deus é esse Deus da fragilidade, Deus que se compadece com o sofrimento, que vive o sofrimento junto conosco. Que nós possamos ouvir hoje as reflexões sobre esta carta, nesse início de reflexões que vamos fazer sobre a carta de Filipenses, e que tu nos conduzas com a sabedoria da tua Ruá, do teu Espírito Santo, para que nós sejamos transformados, transformadas, edificados e edificadas na nossa fé. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, eu quero apresentar para vocês com muita alegria o meu amigo, estou botando ele aqui no spotlight, colocando ele no centro das nossas atenções, o Paulo Huet. Paulo Huet é um biblista vinculado ao CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, especialista em Paulo, né? Além de especialista em si mesmo, ele também é especialista no apóstolo Paulo, fez seu doutorado no apóstolo Paulo, leciona em diversos meios, ele é assessor teológico, né, para a comunhão anglicana. Então, depois tu explica melhor aí, se tu quiser, os teus títulos e as tuas posições, Paulo. E ele tem muita experiência com educação popular bíblica, com leitura teológica acadêmica do Novo Testamento. Isso vai ficar bem claro para nós, assim, a facilidade com que ele transita, né, entre uma linguagem acessível para nós, réis mortais, e uma linguagem embasada com pesquisa, com leitura, com estudo, né, sempre provocando a gente, né? Provocare do latim, que é nos chamando para frente, né, para que a gente cresça com ele. Além disso, Paulo é meu amigão, meu amigo, querido, né? Depois eu corto essa parte no vídeo gravado, tá, Paulo? Então, é uma alegria tê-lo conosco aqui, é sempre boa a conversa com ele. Então, Paulo, bem-vindo, obrigado pela disposição de nos introduzir a carta aos Filipenses, que nós iremos, nas próximas semanas, continuar estudando. Eu já passo a palavra para ti e eu também passo para você aí como host, para você poder reproduzir, então. Você pode me deixar como co-host. Esse modelo do Zoom não tem essa alternativa. Ok. Então você já está como host aí, bem-vindo. Tome o tempo que quiser, se apresente, o tempo é seu. Tá, joia.
Obrigado, pastor. Obrigado, Felipe. Bom, acho que, na verdade, de tudo que o Felipe disse, a coisa mais importante é que nós somos amigos de longa data e nós nos encontramos em terras sul-africanas, conversando sobre vários assuntos que nos conectaram, na verdade. Não só a Bíblia, mas também outras conversas, né? Além disso, as outras coisas que o Felipe falou. Meu trabalho... Eu fui professor muitos anos na universidade, e faz algum tempo que eu deixei, aqui no Brasil, eu deixei a universidade para dar aula em outros lugares fora do Brasil, e eu trabalho, então, para o nosso escritório global da Comunhão Anglicana. Eu sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e trabalho no escritório nosso em Londres para 2 departamentos. Um departamento é de educação teológica. Meu serviço é poder ser a pessoa de ligação e a pessoa de animação para a educação teológica nas línguas latinas, português, francês e espanhol, e um pedaço da Ásia, na verdade, que são as minhas conexões acadêmicas de longa data, né, antes de eu entrar para o escritório. E eu também trabalho com o nosso departamento de cooperação internacional e ajuda humanitária, que se chama-se Aliança Anglicana. Nos 2 departamentos eu trabalho com teologia, na verdade. Então, essa tem sido a minha paixão desde criança, foco do meu estudo e minha profissão por muito tempo. Eu tenho muita alegria de ter sobrevivido disso esses anos todos, né? De ter colaborado e de continuar colaborando. E, de fato, eu gosto muito de Paulo. E sabe quem me ajudou a gostar de Paulo? Foram minhas amigas feministas, que salvaram a minha teologia do ostracismo. Eu, quando antes de fazer o doutorado, eu fiz meu mestrado em Antigo Testamento, e eu sempre dizia que eu era meio judeu, né? Eu gostava muito do Antigo Testamento. E as minhas amigas feministas acabaram salvando a minha teologia e me levando para o mundo do Novo Testamento e para esse mundo de conflito, de controvérsia, de paradoxos, que é o mundo de Paulo. Que daí não é só o Paulo o apóstolo, mas também os seus discípulos e discípulas, né? Que é um mundo extremamente complicado nos escritos do Novo Testamento. Mas a gente não está aqui para isso, né? Vamos falar da carta aos Filipenses, que é o tema de vocês e que o Felipe me convidou para fazer uma introdução meio geral. Eu queria voltar ao texto que o Felipe começou a ler, lá nos Atos dos Apóstolos, que vai dizer um pouco quem era a comunidade na qual Paulo chega. E eu acho importante esse texto, que lá está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, todo, né? É sobre a viagem àquela região, sobre a chegada dele na Macedônia e sobre a prisão dele e dos companheiros dele. O texto, eu vou ler dos versículos 13 em diante, porque ele já chegou, depois daquilo que o Felipe disse, ele teve uma visão, ele foi para Macedônia, e ele foi para Macedônia para ajudar as pessoas, quer dizer, o que levou ele nessa missão foi esse estímulo de solidariedade, esse compromisso de solidariedade com quem precisa. Quem sabe essa é uma dica, né, para a gente poder espalhar por aí, está à disposição de quem precisa. Aí eles chegam naquela região e eles chegam em Filipos. Eu vou mostrar depois no mapinha onde é que fica Filipos. E diz assim: quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver uma oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. Por que esse texto é importante para a gente entender a carta a essa comunidade de Filipos? Primeiro, é bom essa memória dos Atos dos Apóstolos de que a comunidade de Filipos começa na casa de uma mulher e começa na reunião de mulheres. Isso, às vezes, muita gente não lembra.
A galera gosta muito de homens, gosta muito de falar dos homens. E nós homens, bom, temos nosso valor, mas nem sempre somos o último biscoito do pacotinho. E nem sempre somos o centro das atenções. Na comunidade de Filipos, a comunidade começou com um grupo de mulheres, à beira do rio, provavelmente trabalhando ou, segundo o texto, quem sabe, orando. Então já existia uma comunidade religiosa ali para a qual Paulo foi se dirigir, fazer sua pregação. Então guardem isso na memória quando forem ler todo o texto da carta aos Filipos. É um texto extremamente marcado por perspectiva de mulheres e por exercício ministerial de mulheres. Também é importante lembrar que se essas mulheres começaram essa comunidade, elas não eram tão sem poder, como muita gente às vezes faz a gente acreditar, né? Aquela frase do senso comum, as mulheres do Antigo Testamento, as mulheres no tempo de Jesus, tão oprimidas, tão silenciadas, Não, também, mas não só. Nós temos mulheres que tinham posições na cidade, nós temos mulheres trabalhadoras, né? Essa conversa de que mulher pertencia ao marido, algumas mulheres pertenciam ao marido. Parece que essa Lídia, não, ela tinha trabalho. Ela era uma trabalhadora. E o texto fala da casa dela. O texto não fala da casa do marido. Ela não pertence à casa de um homem. É a casa que pertence a ela. Ela é a dona da casa. Ela é a chefe da casa, né? Quem sabe havia mulheres solteiras, chefe de família naquele tempo também. Porque, inclusive, não menciona marido, menciona a casa dela. Então, esse é um dado importante da gente lembrar quando a gente for ler a carta de Paulo aos Filipenses. Escutem muitas mulheres falando. Escutem muitas mulheres influenciando Paulo e Silas para escreverem essa carta. Acho que é bom lembrar também essa que eu acabei de dizer agora. A gente conhece esses textos como a carta de Paulo a blá blá. Talvez esse título está aí por facilidade, porque era difícil escrever o nome de todo mundo. Talvez o título está aí por razões ideológicas, patriarcais, porque se tivesse texto de mulheres, não apareceria. Só um momentinho, gente, que meu relógio está tocando. Lembrando o nosso grupo, né? Eu não sei se quem daqui pode participar, em Paulo. Nós trabalhamos num estudo bíblico no nosso grupo o texto da Lídia, né? Esse texto nós fizemos um estudo bíblico sobre ele. Então, na verdade, acabou que foi uma boa introdução aí também para nós sabermos do que tu está falando. Uhum. Lembra desse nome e das companheiras dela, que não estão ali, mas estão ali. Acho que é bom lembrar que ela tem companheira ali, né? Ela tem um grupo de apoio. Mas isso, a gente conhece esse texto, uma carta de Paulo a fulano, a tal comunidade. Talvez, de novo, talvez seja porque era mais fácil, não dava para escrever o nome de todo mundo. Talvez seja por razões ideológicas, patriarcais. Quem sabe a galera não ia ler um texto onde tivesse nome de mulheres. Quem sabe Silas não era tão famoso, então acabou não aparecendo. Mas também, quando vocês forem ler as cartas de Paulo, lembrem-se que ele não escreveu sozinho. Tem algumas que ele, inclusive, nem escreveu. Está escrito no texto, que outras pessoas escreveram. Eu digo isso para a gente começar a valorizar as pessoas que, às vezes, estão em lugares menos privilegiados. A gente tem muita mania de valorizar quem está no centro do universo, né? Quem tem poder, quem tem título, quem tem nome, quem tem posição, né? Quem tem dinheiro, quem estudou e etc. Vamos tentar ler as cartas de Paulo pensando que tem muita gente que escreveu junto com ele, inclusive tem gente que escreveu sem ele nem escreveu, mas ao final deram o título da carta para ele. Então tem uma comunidade por trás das cartas. Então tem muitas ideias, tem muitas perspectivas diferentes.
Uma outra coisa para a gente, quem sabe, pensar na carta de Filipenses, como tem outras cartas ali de Paulo, ela não é uma carta que foi escrita de uma vez só. Ela tem pelo menos 3 partes distintas. Esse era um pouco o jeito que as pessoas faziam no passado. Às vezes nós também fazemos no passado. Para quem já fez pós-graduação aqui, vocês devem, e para quem está nos escutando, vocês devem, às vezes, ter a experiência de escrever uma coisa e deixar guardado. Aí você escreve uma outra coisa e deixa guardado. Aí depois é que você vai juntar as coisas. De repente você escreveu uma coisa no passado que, isso aqui serve. Aí você, lá do passado, você dá uma requentada num artigo seu ou num texto seu e ele vira supostamente uma coisa nova, inédita, que vai para o seu trabalho. E você vai juntando textos, né? Para quem gosta de fazer análise literária e análise do discurso, é muito fácil perceber que qualquer dissertação, qualquer trabalho acadêmico tem diferentes níveis, tem diferentes camadas. Não foi feito na mesma hora. Quem escreveu não estava com o mesmo humor. Tem humores diferentes, tem relações diferentes. Isso também acontece com as cartas de Paulo. As cartas de Paulo é um conjunto de pequenos escritos que depois foram se juntando. Nem sempre na ordem que está aqui. Tem coisas que foram escritas primeiro, depois, aí juntou-se, nós temos isso que nós temos aqui. Então também tentem imaginar que é isso. Essa é uma carta, uma espécie de mosaico, né? Ela termina, ela parece que termina algumas vezes, daí recomeça de novo. Tem sentimentos diferentes na carta, tem energias diferentes na carta. E carta é uma coisa muito pessoal. Não é que nem o Evangelho, não é que nem o livro do Apocalipse, não é como os livros históricos, não é como o Pentateuco. Não. Carta, esse estilo literário, tem algo muito pessoal. E Paulo se expõe muito. Então, é bom a gente, sempre quando lê a carta, tentar descobrir como é que Paulo está, ou como é que aquela comunidade está. Porque a gente vai entender muita coisa se a gente entende como é que está quem escreveu. Como é que está o espírito, como é que está a psique dessa pessoa, se ela está alegre, se ela está deprimida, se ela está preocupada, se ela está oprimida, e etc. Então, tentem ler a carta lembrando-se de que quem escreveu eram pessoas que têm sentimentos. E esses sentimentos que vêm dos nossos contextos pessoais, territoriais, políticos, etc., eles estão expressos na carta. Então, não dá para ler a carta como se fosse um texto morto. Acho que a beleza do nosso texto sagrado é de que ele não é um texto morto, ele é um texto que conversa com a gente se a gente está a fim de escutar. Por isso que é sempre bom a gente ler em voz alta, não só ler com os olhos, porque daí o texto entra pelo ouvido, o texto não entra pelos olhos. E a gente precisa escutar às vezes, não só ler. Então, por exemplo, quando você lê o seguinte, lá no primeiro capítulo tem assim: a minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Eu me sinto num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor, mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Se vocês escutam isso, o que é que vocês acham? Como é que está Paulo? Alguém tem alguma ideia? Vamos participar aqui. Como é que vocês acham como é que está esse homem que está escrevendo? Como é que vocês descreveriam ele? Está com desejo de morrer.
Exatamente, Helga. Ele está deprimido, né? Ele está com vontade de morrer, ele parece que não está dando conta de tudo que está Cansaço. acontecendo. Ele está cansado, exatamente, né? Confuso, né? Quantas pessoas não se identificariam nesse contexto que nós estamos vivendo hoje? Não é? Mas a gente precisa escutar no ouvido, eu acho. Não é só ler no texto. E querer ouvir. Porque muita gente lê e não ouve. Muita gente escuta e não ouve, né? O Felipe diz que ele está confuso, né? Ele não está bem. Ele não é uma pessoa que está bem. Por que é importante a gente saber disso? Porque esse papo da representatividade é fundamental. Quanta gente não se veria representada nessa carta se entendesse essa situação de Paulo? Se alguém dissesse isso para elas, né? Esse homem, o São Paulo, né? Ou Paulo, o apóstolo, está deprimido, está cansado, está com vontade de morrer, está confuso, né? Apesar da energia que ele tem, apesar de tudo isso, ele consegue encontrar uma energia para seguir adiante. Olha que pastoral bonita dá para fazer com esses versículos. Que pregação, ou que estudo, ou que palavra boa a gente pode dizer para alguém que também está nessa situação. Deprimida, cansada, confusa, com vontade de morrer. Mas o Paulo encontrou uma razão para escolher. Acho que também é importante aqui que não tem julgamento nessa situação dele. Ninguém está julgando que está errado, porque ele tem o direito de querer morrer, ou de estar deprimido, ou de estar cansado, ou de estar confuso. Só que ele encontrou uma razão para enfrentar isso. Então, essa conversa, que, apesar de, ele continuou seguindo. Ele não precisou se livrar de para continuar seguindo. Ele, apesar de tudo que ele está passando, ele conseguiu se movimentar. E tudo que ele está passando foi com ele, não foi deixado para trás, só que foi ressignificado. Então, acho que eu queria fazer essa introdução nessa leitura psicológica, psicanalítica do Paulo, da carta, porque é um exercício importante quando a gente for ler os textos paulinos. Bom, quando a gente for ler qualquer texto bíblico. Talvez, Paulinho, colocando, não sei se vai entrar nisso, né, mas colocando que muito possivelmente Paulo escreveu essa carta da prisão, né? Estava preso. Isso, essa era outra coisa que eu queria lembrar. Bom que você lembrou agora. Lá nos Atos dos Apóstolos, depois do texto da Lídia, vai contar isso. Paulo não está livre fisicamente. Paulo está aprisionado. E se todo mundo conhece sistemas prisionais em qualquer parte do mundo, em qualquer época, normalmente os sistemas prisionais não são queridos, não são justos, não são alegres, não são humanos quase, né? A pessoa é largada, não tem sol, tem pouca comida, não tem convivência, você não tem relações com pessoas de outro sexo, normalmente, você está confinado com gente do seu sexo. Você é humilhado constantemente pelos guardas ou por quem te prendeu. Muita gente não tem direito à defesa, né? Dependendo do crime, e etc. Então, imagina, é nessa situação que Paulo está escrevendo para aquela comunidade que ele encontrou lá na Macedônia, em Filipos, e que um grupo de mulheres começou junto com ele. E ele está querendo ser um alento e ser uma palavra boa para essa comunidade. Ele não tá ali, né? Por isso ele tem que escrever uma carta. Era a internet daquele tempo, né? Então eu achei muito engraçado quando a galera começou a perguntar, gente, mas dá para ser comunidade virtualmente? Como é que a gente vai se encontrar? Não é, gente, no mundo antigo não tinha internet e também não tinha presencial todo o tempo, né? E a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Tinha carta, tinha bilhete, tinha sinal de fumaça, tinha várias coisas, né? E a igreja cresceu, a igreja conseguiu se estabelecer. Então, é possível comunicar, é possível ser fiel e viver o espírito de comunidade com comunicação não fisicamente só, né?
tempo de Paulo isso já existia. Então, pensando nesse contexto em que Paulo escreve essa carta para essa comunidade, provavelmente coordenada por mulheres, né? Quem sabe sustentada por mulheres, inclusive, que acolheram Paulo na sua casa, né? Que insistiram para que ele e os missionários ficassem na sua casa. Eu queria só agora, eu não quero falar muito para a gente ter tempo depois de conversar, isso aqui é só uma introdução, vocês vão ler o texto depois todo. Mas eu queria só levantar alguns temas que são fundamentais nessa carta, e não se esqueçam de lembrar que esses temas surgiram desse contexto em que Paulo também está vivendo, de repensar a vida, de repensar a missão, e esse desejo de estar onde as pessoas necessitam de solidariedade, estar onde as pessoas necessitam de guia, de orientação. Então, depois que Paulo fundou essa comunidade, que a Lídia, na verdade, fundou essa comunidade, ela cresceu, certamente muita gente passou por lá. Essa ideia do movimento de Jesus era uma ideia muito... que era que nem fogo, pegava muito rápido, né? Era uma ideia que todo mundo aderia muito facilmente, especialmente as comunidades mais pobres, as pessoas mais excluídas, porque é uma proposta de dignificação muito grande, né, das pessoas. Então, muita gente acabou passando por aquela comunidade. Então, uma grande preocupação de Paulo para essa comunidade de Filipos, que vocês vão encontrar nas cartas, é, primeiro, tem ali um problema de autoridade. Teve gente que passou ali naquela comunidade e começou a pregar coisas diferentes do que Paulo havia pregado. E é bom saber que naquele tempo tinha muita gente pregando diferente do que Jesus viveu. Existe um grupo, um movimento muito forte naquele período, que era chamado o movimento dos docetas e dos gnósticos. E eles estavam muito presentes nas comunidades. E um grande problema desse grupo, e também de outros grupos, né? Tinha o grupo dos judeus, que ainda estava muito preso ao Antigo Testamento. E tinha grupos de outras religiões que acabaram entrando na comunidade, que achavam que aceder a Deus era só por cultos misteriosos, né? Por místicas misteriosas, etc. Então, estava em jogo a autoridade do evangelho e, portanto, a autoridade do apóstolo, do missionário. Então, uma pergunta que surgiu já antes dos evangelhos, acho que é bom lembrar que as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos, a pergunta que era muito forte era: quem é Jesus mesmo? De que Jesus eu estou falando? E, portanto, a pergunta é: qual é o evangelho mesmo? De que evangelho eu estou falando? O que é que significa ser crente? É a pergunta que a gente faz hoje. Né? A pergunta que muita gente está fazendo. O que é que significa ser... Não é só o que significa ser luterana. Não, é o que é que significa ser crente. O que é que significa ser seguidora de Jesus. E a gente precisa perguntar, então, de que Jesus eu estou falando? Para Paulo, e depois, e provavelmente depois, e também para os evangelhos, o Jesus de quem a gente está falando é o Jesus da cruz. É o Jesus que foi um grande pregador, que foi um grande mobilizador social e político, e que propôs um novo sistema de vida, que foi injustamente acusado, sem provas. Alguém estava convencido que, né? Mas não tinha prova. Tinha muita convicção, mas não tinha prova sobre os crimes de Jesus. Ele foi torturado, a palavra é essa, Jesus foi torturado, e a tortura significou abuso sexual, ele foi humilhado sexualmente nas ruas de Jerusalém, fizeram ele andar nu pelas ruas carregando uma cruz, além das chicotadas, além do espancamento, né? Isso é um abuso contra o corpo dele, contra a sexualidade dele. Jesus foi assassinado e depois ressuscitou.
Então, esse é o Jesus de Paulo. Você não pode pensar em Jesus sem pensar em tudo isso. Não existe um Jesus sem pensar em tudo isso. E tinha gente que estava dizendo que não, que Jesus não era isso. Jesus era Deus, Jesus estava fingindo, na verdade, que tinha um corpo, ele na verdade não tinha, e o caminho para chegar até Deus e para seguir Jesus é fazer a liturgia, fazer as oferendas, fazer o culto direitinho, ir na comunidade, repetir o que Jesus repetiu, e só isso. Viver uma vida de acordo com o império, ser boa pessoa, ser gente de bem, do bem. Só isso estava bom. Se você é gente do bem, tá bom. Tinha gente que dizia isso. Para Paulo, não. Para Paulo precisava algo um pouco mais, precisava uma conversão maior. E o processo de conversão maior era em reconhecer quem era Jesus, com quem Jesus andava, o que é que ele falou, qual era o conteúdo da sua fala, o que é que Jesus sentiu, com quem, como é que ele agiu. Esse é o Jesus da cruz. Esse é o Jesus que Paulo estava querendo manter, permanecer. Qual era o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus essa carta está muito próxima à carta aos Gálatas, que vocês depois podem ler mais tarde, é o evangelho da liberdade. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para libertar, dar vista, curar e anunciar o ano do Senhor, né? Criar uma sociedade diferente. É por isso que, ligado a isso, então pensem nisso quando vocês forem ler a carta de Paulo aos Filipenses. Por isso o texto que o Felipe lembrou, Filipenses, é o poema, né? O hino cristológico que a gente tem, é um hino muito antigo, exatamente porque tinha gente querendo fantasiar Jesus de rei. Tinha gente querendo fantasiar Jesus com roupa chique, querendo tirar a coroa da cruz e botar uma coroa de ouro, querendo fazer Jesus palatável ao sistema. Sabe aquela pessoa que diz assim, não foi bem isso que ele quis dizer. Então tinha gente querendo fazer isso com Jesus, querendo gourmetizar, a palavra bonita é essa, né? Tem essa palavra chique agora, né? Tinha gente querendo gourmetizar Jesus. Esse era o problema de Paulo com aquela comunidade. E Paulo vai dizer, não, Jesus é raiz, Jesus é comprometido, Jesus enfrentou, inclusive, a família consanguínea dele, quando disseram que ele estava doido, né? Quando queriam tirar ele do caminho. Jesus é gente forte. E é por isso, então, que agora o que está relacionado a essa primeira conversa é o outro tema que é muito forte no Evangelho muito forte na carta aos Filipenses, que é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da salvação. E é da salvação porque Deus é de graça, e ele é graça para todas as pessoas. Né? Esse é o Evangelho. O Evangelho é um discurso e uma ação que opera, que traz, que produz a salvação para todas as pessoas. E essa lembrança de que a salvação vem de Deus. A salvação não é ganha, não é negociada, não é comprada. Não, a salvação é de Deus, que oferece a todas as pessoas. Então, a gente não pode querer ter a presunção de achar como é que nós vamos ser salvos. Isso não é da nossa conta. O que é da nossa conta é o Evangelho que opera a salvação para todas as pessoas, pelo sangue de Jesus. Essa é uma lembrança absolutamente fundamental desse texto, que depois vai ocorrer de novo lá em Efésios, eles vão lembrar disso, e de novo em Gálatas, que são cartas muito correlatas. Essa lembrança da salvação como caminho fundamental do Evangelho. Outra coisa muito importante nesse caminho e nesse método da salvação cristã é
a profecia do Antigo Testamento que vai ser lembrada aqui. É a prática da justiça, a prática do direito, a prática da solidariedade. Parece que Paulo tinha estudado muito, então ele tem muita lembrança do Deuteronômio. Aí leiam o capítulo 15 do Deuteronômio, que é uma lembrança que está muito presente no Novo Testamento. Não é para ter pobre no meio de vocês. Mas, se tiver pobre, nós somos obrigadas a ser solidárias. Porque não é para ter pobre no nosso meio. Então, essa é uma lembrança muito, muito, muito bonita, que é o compartilhar. Quer dizer, aqui tem uma economia de restauração, uma economia de salvação. Vocês vão escutar isso muito, quem sabe, nos estudos bíblicos, essas 3 palavrinhas: distribuição, retribuição, restauração. A economia de Jesus, a teologia de Jesus, a justiça de Deus, ela é restaurativa. Ela não é distributiva e, definitivamente, ela não é retributiva. A economia de Jesus, a economia do Evangelho, ela é restaurativa. Então, aqui tem o apelo para nós criarmos sistemas econômicos que restauram a vida e que não deixem a pobreza se instalar, porque aí tem desigualdade. Então, acho que para vocês verem, e é claro que isso então tem a ver com a liderança, que a galera está em dúvida sobre a liderança de Paulo. Porque tem gente que está pondo em xeque toda essa pregação desse evangelho de Jesus. Por isso que as cartas de Paulo são muito insistentes nessa figura de Jesus, que é o Jesus da cruz, nessa concepção do evangelho, que é um evangelho da salvação, da restauração. Isso vocês vão encontrar muito recorrente em todos os textos. E acho que é bonito o texto, como o texto começa ali, tem uma vontade na carta aos Filipenses que a gente seja feliz. Acho que é muito importante esse desejo de Paulo e de Silas, né? Para que a gente participe no Evangelho, para que a gente participe na vida de Jesus e que a gente seja pleno, que a gente seja feliz, né? Para que a nossa vida, que a nossa graça cresça, que nós nos desenvolvamos e não fiquemos parados, presas no passado. Esse é um assunto que dá muita pano para manga, é com muita alegria que Lutero foi alguém que insistiu muito nessa conversa da graça, do evangelho que restaura, da solidariedade que é o pão nosso de cada dia, aquilo que a gente pede, e acho que é sempre bom lembrar essa inspiração para a nossa vida de hoje, quando vocês forem ler a carta aos Filipenses, agora a prestação. Leiam com carinho, e, quem sabe, vamos aprender juntas dele, né? E dessa carta, dessa comunidade liderada por Lídia e suas companheiras. Então, a minha intenção era só, de fato, fazer uma provocação geral do que vocês vão encontrar na carta aos Filipenses. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar outras coisas, vocês vão encontrar falas, corpos, ausências, quem sabe, que podem ajudar vocês e nós a seguirmos no caminho. Para a gente ser feliz, para a gente continuar participando da vida em Cristo e sendo testemunhas dele aqui e agora. E não se esqueçam o hino cristológico. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é: quem é Jesus? Cuidado para a gente não travestir Jesus de quem ele não é. Cuidado para a gente não gourmetizar Jesus. Isso é muito perigoso. E isso afeta a nossa espiritualidade, portanto, a nossa ação. Vamos desgourmetizar Jesus. Paulo está insistindo muito nisso. Obrigado, pastor, e obrigado a todas vocês e aquelas que nos escutam depois desse dia aqui. Ops, não tinha ligado o microfone. Tá ótimo, olha só, temos algumas provocações aí, né? Que os Paulos já nos fazem, né?
Bom, gente, eu quero primeiro, assim, quem sabe, abrir para vocês comentarem um pouquinho sobre o que vocês escutaram, expectativas. Põe dois na tela. Põe nós. Ah, tá. Você que está como... Ah, sou eu, desculpa, perdão. Pode Eu fazer. já vou te passar o anfitrião. Tá, Felipe. você não tinha um PowerPoint para Ah, eu compartilhar? tinha, eu esqueci, gente. Deixa eu mostrar. Olha aí, olha a leseira, né? Deixa eu mostrar antes de terminar. Olha como eu sou lesado. É só para vocês terem uma ideia de duas coisas. Uma é essa daqui. Aqui onde está. Aqui em cima, ó. Essa daqui. Cadê? Aqui em cima, ó. Onde está Filipos. Estão vendo? No meio da tela, aqui em cima. Então, essa aqui é a região onde Paulo foi visitar e acabou fazendo aquela comunidade, né? Perto de Tessalônica, de Bereia e de Corinto. Falando disso, né, Paulo, a comunidade de Filipos foi a entrada do evangelho na Europa, né? Exatamente. A comunidade de Filipos foi por onde o evangelho entrou para o mundo ocidental. Aqui é só um esquema para vocês olharem onde é que as cartas de Paulo estão no conjunto do Novo Testamento. Isso pode ajudar quando a gente vai ler a Bíblia, para pensar a cronologia. Então, a primeira coisa de escrito que nós temos no Novo Testamento são as cartas de Paulo, essas 7 aqui. 1 Tessalonicenses, está bem na esquerda ali. 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filemão e Romanos. Essas aqui são os primeiros escritos, os primeiros testemunhos de Jesus. É só depois que a gente vai ter os evangelhos mais para frente. Então é bom quando a gente ter isso na cabeça, quando a gente também for ler o evangelho, que o evangelho faz algumas correções, inclusive, em algumas coisas que Paulo pensava de um jeito e que, na verdade, não era daquele jeito que ele pensava. Mas, em geral, os evangelhos concordam com Paulo e insistem em muitas coisas, especialmente na pergunta sobre quem é Jesus. Porque essa tentativa de gourmetizar Jesus, de fazer Jesus parecer com gente chique, e fazer Jesus parecer com o rei, continuou e continua até hoje. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Ok? Essa daqui é só para a gente ter uma ideia, então, de contexto literário do nosso testamento. Felipe, eu vou te devolver o anfitrionato. Interessante a gente perceber que nós estamos entrando para analisar um texto que é um dos textos primeiros do Novo Testamento, cronologicamente falando, né? Já fez parte da segunda viagem missionária de Paulo, então o pessoal geralmente refere pelo início da década de 50 que Paulo chegou a Filipos, né? Isso dá 20 anos, entre 15 e 20 anos depois da morte de Jesus. Então, os primeiros relatos sobre Jesus Cristo, os primeiros identificados assim, né, escritos, aqui estão, digamos assim, os primeiros testemunhos que circularam pelas comunidades, né, porque provavelmente uma carta não ficava exclusivamente nas mãos daquele povo, né. Eles também tinham grupos de WhatsApp, né, que eles ficavam compartilhando e enviando uns para os outros cópias da carta, né? Então, digamos assim, uma teologia bem fundamental, a visão das mais próximas, historicamente falando, sobre a compreensão de Jesus. Então, evidentemente, a compreensão de Jesus foi mudando durante a escrita do Novo Testamento todo, que tem mais de 100 anos de escrita posterior a isso, né? Ou por 100 anos, por assim dizer, né? Mais ou menos. Então, acho muito valioso isso que o Paulo nos traz aí, de lembrar disso. Gente, vamos
dá um retorno aí para o Paulo, o que vocês acharam? Dá para ficar interessado pela carta de Paulo agora? Pela carta aos Filipenses? Muito interesse, né? Muito interessante, porque direciona o olhar, né? Assim, direciona para a gente para o olhar, né? Para a gente, acho que isso é bem didático, realmente, né? Você chama atenção para alguns aspectos. Mas eu queria enfatizar o que o Paulo traz agora ao final, que aquilo que permanece, né, de gourmetizar realmente Jesus Cristo. Porque para quem tem dificuldade de entender justamente o propósito de Jesus, gourmetizar é mais fácil, porque dele não consegue perceber que realmente não é esse Jesus e o que ele trouxe para a humanidade em questão de justiça social, em questão de solidariedade. Não é possível entrar nessas igrejas em que as pessoas não vão ver isso, porque daí é mais cômodo para elas gourmetizarem realmente, né? É um Cristo que vai atendê-los, ou seja, você se utilizar realmente daquela parte da Bíblia, como já conversamos, que realmente vai só me atender. Então, assim, é uma coisa que realmente perpassa, né? Como esse discurso dos poderosos vão sempre construindo para que eles possam manter o status quo e mantê-los e como se não é um Deus que é um Deus que está a serviço deles, né? Desse povo que está sempre nesse domínio assim. E aí é como que você traz isso para a realidade, né? E é muita resistência, toda vez mostrar justamente essa questão do Jesus que crucificado, do Jesus na cruz, que sofreu. É uma coisa impressionante. E outro aspecto é justamente assim, esse olhar mesmo. Eu vou atentar agora, a gente trabalhou aquela vez, mas a gente conversamos sobre esse texto, mas agora eu vou ter muito mais atenção em pensar em uma comunidade que se iniciou na perspectiva das mulheres mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa atenção também, nesse sentido. Né? Embora, então, ali poderia se chamar outro nome, né? Não Filipenses, podia ser para Lídia, né? Pensando, né, no discurso agora aqui, mas vamos lá. Mas já é muito interessante. Muito obrigada, Paulo, por essa introdução. Eu queria... Tá me ouvindo? Dá para me ouvir? Eu me sinto tentada a fazer uma observação que possa parecer até meio heresia perto de tantos conhecedores do livro de Paulo, é que me trouxe à memória a bela fala do Paulo, um filme que eu vi, e aí a heresia, a questão do filme, né? Mas, enfim, me trouxe uns pontos importantes. Ele está na Netflix, é Apóstolo Paulo. E aí, dois momentos que me pareceram, assim, muito vivos, assim. Ele está preso, mas me parece que ele ainda, apesar dos ambientes hostis que aquela comunidade dali que o filme retrata, viver, ele também vivia num ambiente muito hostil. Me parece que ele gozava de algum privilégio por ser cidadão romano, e isso faz diferença do ponto de vista civil. E então a conversa, a ligação entre ele e essa comunidade que vivia sendo perseguida, e aliás, ela era protegida por uma mulher, mas salvo engano era Priscila o nome dela, não era Lídia. E aí uma mulher muito forte que acolhia e amparava os cristãos. E Lucas, que também gozava de um certo privilégio por ser médico, a segurança da prisão permitia que ele entrasse, e ele pegava os escritos de Paulo e levava para a comunidade. E eu percebia que a comunidade era muito sedenta da fala de Paulo, porque ali, naquela visão, ele era o último seguidor de Cristo vivo, e ele estava muito velho, e tinha uma preocupação, me parece, com esse Cristo raiz, né? Talvez era um contraponto para essa gourmetização. E eu fiquei muito comovida com essa imagem que tinha lá,
e dessa mulher, ela protegia, parece que ela tinha uma estrutura e ela deixava muito clara a partilha, ela tinha uma estrutura, me parece, financeira importante, e ela partilhava alimentos com os cristãos perseguidos e viabilizava, de alguma maneira, essa ida clandestina de Lucas à prisão e trazia as informações, e a comunidade, de forma escondida, ela se encontrava para que Lucas partilhasse as falas de Paulo. Então, eu queria trazer esse contexto que me fez lembrar a fala a bela fala do Dr. Paulo aí também. Obrigada. Ganhou o doutor, hein, Paulo? Precisa disso, não. Meu nome de batismo é Paulo, amiga. Se aveste, não. É só uma observação. A Priscila é da comunidade Roma. Priscila e Áquila. Eles são da comunidade lá de Roma. A Lídia, de fato, essa trabalhadora ou dona de loja de púrpura ou de tecidos, né? Naquele mundo é muito, até hoje, na verdade, né? O Oriente é muito rico em tecelagem. Era a Lídia, né? Como está lá no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Mas a sua lembrança da Priscila é bom, porque isso lembra quantas mulheres mais estavam na liderança das comunidades pelas quais o Paulo passou. E que, às vezes, as pessoas não se dão conta disso. De novo, às vezes, fica dando trela só para os homens. A gente dá muita flor só para os homens. É muita alabança porque os homens fazem, porque os homens conseguem, porque os homens têm ajudar. As mulheres têm muita essa sua lembrança dessa capacidade e capilaridade dessa rede de apoio de mulheres naquele tempo é muito importante de reconhecer quando a gente vai ler os textos. Não se esqueçam disso, porque é absolutamente importante perceber essa rede de mulheres no Novo Testamento, que estão ali resistindo, e bem lembrado para você, inclusive pagando as contas, né? Estão pagando as contas de algumas coisas, pagando as contas com seu dinheiro, com seus recursos, ou com a sua influência. Quer dizer, tinha mulheres com influência no mundo cristão, nas comunidades cristãs desde o começo, né? É sempre bom lembrar disso. Sobre o fato de Paulo ser cidadão romano, Isabel, essa é uma discussão até hoje entre nós biblistas, porque as cartas de Paulo mesmo, que são dos anos 50 aos anos 70, nunca mencionam isso. Nunca. Esse fato, essa gourmetização do Paulo, de novo, ele é um macho, rico, cidadão romano, doutor, essa coisa dos títulos, né? Ele estudou com Gamaliel na melhor escola de Jerusalém e com privilégios, soldado com privilégios. Essa é a pintura que Lucas faz dele, os Atos dos Apóstolos. E aí é bom lembrar quem era a comunidade de Lucas também, que era uma comunidade que tinha gente com muito dinheiro, que tinha gente com muitas questões econômicas, estão ali nas comunidades de Lucas. Tanto que, se você for ler o Evangelho de Lucas e os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o grande problema da igreja é como manejar dinheiro, como manejar grana. Tem um problema com grana no Evangelho de Lucas imenso. E não sei se vocês lembram lá no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, o grande problema da igreja era dinheiro, corrupção, mentira. Tem gente que vendeu 100 e diz que vendeu 50, e só apresentou 50. E diz que vendeu e diz que os 50 era 100. Ananias e Safira, né? Então, essa coisa da grana é uma coisa muito interessante na obra de Lucas, que é o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Por isso que tem uma discussão entre nós biblistas sobre essa figura proeminente que Paulo foi. Porque essa figura proeminente só é apresentada nos Atos dos Apóstolos. Nas cartas dele, ele sempre está sendo apresentado como fraco, doente, deprimido, chateado. Mas aí eu queria lembrar uma coisa fundamental, que é para que nós, quando a gente estiver deprimida,
chateada, enfraquecida, desesperada, acho que é bom lembrar de Paulo. Existe uma energia nesse lugar que a gente precisa descobrir. Quando acontece uma desgraça na vida, a primeira, eu sempre me lembro do Paulo Solano, acho que foi a última novela que eu assisti na Rede Globo na minha vida. Eu não assisto o Globo faz anos, mas foi a última coisa que eu vi, foi aquela novela, que eu nem lembro o nome da novela, em que o Paulo Solano fazia piada, né? Aquela coisa, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Salguei a Santa Ceia, ou joguei pedra na cruz, botei chiclete no sei lá onde, né? Lá no vaso. Então, às vezes, quando tem uma desgraça na vida da gente, a primeira pergunta que vem é: o que é que eu fiz para Deus para merecer isso? Tem muita teologia nas nossas igrejas que continuam dizendo que se você é uma pessoa pecadora, isso te afasta de Deus. Você se afasta de Deus porque você é pecadora, porque você pecou. Isso é blasfêmia, para ser bem sincero com vocês. Eu não sou luterano, então eu não tô arriscado a ser expulso da igreja, né? Mas isso é blasfêmia. Por quê? Porque o pecado não pode ter mais poder que a graça de Deus. Isso é blasfêmia. Lembra do texto de Paulo na carta de... Bom, tem vários, mas o texto mais bonito é o texto de Romanos, lá no final. Nada pode separar a gente do amor de Deus. E nada é nada. É nada. Nem o pecado, nem a morte, nem as potestades, nem nada. Não há nada que nós possamos fazer para deixar Deus com raiva da gente. Nada. Acho que esse é o bonito da espiritualidade que está embebida nas cartas de Paulo. Que mesmo na desgraça, na depressão, no sofrimento, na cruz, tem uma energia, tem um espírito, tem uma força, porque Deus está ali. Paulo nunca desistiu. Esse é o Paulo das cartas. É aquele Paulo que está angustiado porque está fazendo porcaria, mas ele sabe que Deus está ali com ele, que vai ajudar ele a fazer menos porcaria. Vai ajudá-lo a seguir. E ele seguiu. Então, essa imagem bonita da cruz, da loucura, né? A carta aos Coríntios começa assim, né? Deus, o Cristo, é loucura para as pessoas. E é escândalo para os judeus, que achavam tudo muito certinho, que gourmetizaram Deus, né? Então, acho que é bonito essa imagem, de novo, do fraco. Lembra do texto? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Esse é um texto clássico da espiritualidade paulina. A fraqueza não é um problema. A fraqueza não é ausência de Deus. A fraqueza não é castigo de ninguém, nem de Deus. Ela é o que é e Deus está ali. Essas gotas gostosas, esse orvalho que Paulo traz, das cartas de Paulo despejam na gente, vale a pena prestar atenção e recuperar. Tudo bem se Paulo for doutor, com Gamaliel, tem título, é cidadão romano, é chique, etc. Mas, olha, tem 7 cartas que não dizem isso. Só tem um texto que diz isso. Eu sou do grupo de biblistas que prefere discutir com Lucas essa gourmetização de Paulo também, que é uma discussão que a gente pode ter em outro momento, não agora, né? Nada contra o filme que você assistiu. Eu não assisto mais esses filmes porque eu só passo raiva. O último que eu assisti foi Noé, olha, eu nunca passei tanta raiva na vida com aquele filme de Noé. E com aqueles efeitos especiais, e com aqueles anjos que sobe e desce, aquelas luzes. Foi o último. Eu prometi para Deus que eu não ia assistir filme religioso nunca mais na minha vida. Porque eu só ia passar raiva. Então, mas que bom se os filmes inspiram as pessoas, eu acho isso muito legal. E fazem a gente conversar aqui, né? Nós estamos conversando aqui por causa do que você disse. E faz a gente ir para frente, né? Acho que isso é muito, muito legal. Mas, de novo, assim, cuidado com os gourmets. Cuidado com essas imagens muito chiques das figuras bíblicas. Elas, às vezes, não ajudam.
E cuidado para não tirar a cruz de espinho de Jesus, porque foi com ela que ele morreu. Ele não morreu com uma cruz de uma coroa, desculpa, uma coroa de espinho. Ele não morreu com coroa de ouro, nem morreu vestido de roupa fina e muito menos sentado num trono. Não foi ali que ele morreu. E quando ele ressuscitou, não tinha nada disso também. Ele não tinha roupa chique, não tinha trono e muito menos coroa de ouro. Então, essa gourmetização de Jesus, que é o nosso Cristo, ela pode prejudicar a experiência que a gente tem de Deus e, portanto, a nossa prática cristã e religiosa, né? Ela pode impedir a gente de ser, de fato, seguidor e seguidora de Jesus e acabar seguindo uma imagem que alguém criou. E esse alguém chama-se Império Romano. Só para dar uma dica. Naquela época, né? Naquela época, isso. Porque hoje essa gourmetização... mas eu até vou dizer que eu não gosto tanto da palavra gourmetização, sabe por quê? Porque parece que é uma coisa só que a gente quer tornar mais, sabe, assim, vou dar uma gourmetizada naquele prato, vou tornar mais bonito. Não, é projeto político, né? Claro. Projeto político. Claro, não, sem dúvida. Eu tenho sempre dito, e eu realmente acredito nisso, né? Penso sim, que na verdade, ainda que nós estejamos com um país aí que, sei lá, mais de 80% de cristãos, né? Pessoas cristãs, na verdade as pessoas não querem saber de Jesus Cristo. Ninguém quer seguir Jesus Cristo, né? As pessoas querem seguir uma proposta de espiritualidade que as fortaleça, que as garanta meios de prosperar dentro da ordem política, social e econômica do Império Romano contemporâneo, né? Mas só para enfatizar um pouco isso, né? Mas eu gosto da palavra gourmetizar, mas na verdade a feiura do quadro é muito pior do que algo gourmetizado. É algo... A dificuldade de aceitar Jesus faz parte de um projeto político e ideológico de uma sociedade que usa Jesus com essa finalidade contrária aos testemunhos que a gente tem ouvido ainda do Paulo. É por isso que o hino cristológico é tão insistente, né? Jesus era Deus, ele não se importou disso, ele desapegou disso. Isso, quem sabe, serve para a gente que gosta muito de título. A gente gosta muito de... Nas universidades, por exemplo, eu fico cansado, né? Porque, assim, eu nem sei quando é que eu tenho que chegar no palco, porque é tanta coisa que vem antes do meu nome que me dá um nervoso, né? É uma coisa desagradável. Até chegar meu nome. Então, para que isso? E da universidade até dá para entender, porque, sei lá, é o ambiente, né? Mas na igreja... Na minha igreja, por exemplo, eu tenho um colega que até eu falar o nome dele eu já perdi o fôlego, de tanto título que ele tem antes. Assim, é o pastor, é o reverendo, doutor, cânon, blá, 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 aí o nome da pessoa. Eu perco o fôlego até chegar no nome da pessoa. E deixa de pôr um negócio desse que você vê, eu ganho e-mail me xingando, que eu esqueci aquele negocinho. E, às vezes, muitos, nas nossas igrejas, isso a gente tem que desapegar de certas coisas. O exercício do desapego... O texto de Filipenses, a palavra chique é kenosis, se vocês já ouviram no grego. E kenosis é você desapegar completamente, é se deixar esvaziar, para você ser enchida com outra coisa, que é o Cristo, né? É para a gente se vestir do Cristo, a gente ser o Cristo, aqui e agora, né? Fazer o que ele fez, andar com quem ele andou, conversar com quem ele conversou, cutucar quem ele cutucou, ficar calado quando é preciso ficar calado, sem dúvida nenhuma, né? Esse é o nosso... É bonito que o texto cristológico começa assim, com esse chamado ao desapego dos nossos privilégios. Muitos de nós têm privilégios, né? Eu sou o oposto do privilégio, né? Eu sou homem, branco, de classe média alta, estudado, falo outras línguas, trabalho fora do Brasil.
Tem hora que eu tenho vergonha de falar, porque assim, eu sou o oposto do privilégio. E eu preciso reconhecer isso. Eu não posso falar sem reconhecer isso. Sem reconhecer que eu sou fruto do privilégio que eu tenho. Eu aproveitei do sistema racista que tem nesse país. Eu estudei porque o nosso país é racista, porque eu não tive competição na escola. Quando eu comecei a dar aula aqui na UNB, em 2003, desculpa, antes de eu começar a dar aula na UNB, em 2003, quando eu comecei a frequentar aquele ambiente, foi antes das cotas. Vocês sabem, num universo de 45 mil estudantes, 1% era de população negra. E esse 1% era dos negros e negras, filhos dos embaixadores e das embaixadoras. Não era gente pobre. Então, pensa que a universidade pública, 1%, num país onde 60% da população é afrodescendente, né? Então, claro que a gente também, pessoas brancas ou pessoas que têm privilégio, a gente precisa reconhecer que a gente está, não é só porque a gente tem mérito. Sem dúvida nenhuma, eu tive mérito. Eu trabalhei, eu deixei de fazer coisas, eu me sacrifiquei, eu fui sacrificar, tá ótimo. Mas a porcentagem disso é muito pequena para estar onde eu estou. Eu estou onde eu estou porque o nosso sistema é racista. Porque As o nosso portas sistema sempre estiveram abertas, né? As portas sempre estiveram abertas. As portas, né? Eu nunca tive porta na minha cara. E quando tinha porta, eu tinha a chave ou a senha. Ou se eu não tinha, eu sabia quem tinha e alguém me dava. Então, assim, a gente precisa reconhecer isso. Não é para a gente ficar culpado, vamos cortar os pulsos agora, né? Eu vou cortar meus pulsos. Não. Mas reconhecer é um grande passo para a gente poder andar com Jesus, né? Que também reconheceu o seu lugar e que fez do seu lugar um espaço de gente diferente e que os apóstolos tiveram dificuldade de reconhecer. Os apóstolos tinham um probleminha para reconhecer isso. Acho que é por isso que o Paulo começa, esse texto de cristológico é muito antigo, e é isso, ele começa dizendo, vamos desapegar dessas coisas, vamos desapegar do privilégio, e vamos lá onde as pessoas estão sofrendo. É ali que a gente aprende, é ali que Deus está também, e é de onde nós vamos surgir juntas, né? Aquela coisa de não deixar ninguém para trás. Acho que é uma espiritualidade bonita dos textos paulinos. Eu quero só lembrar que nós temos, para terminar, vou parar de falar mesmo, muita gente não gosta de Paulo, porque as cartas paulinas têm textos muito sexistas, muito. Efésios, particularmente, e Timóteo, e outras, depois aí do Novo Testamento. E tem um versículo em Coríntios, que não pertence àquele... Eu sou do grupo que diz que não pertence àquele texto, de qualquer jeito. Mas você tem muitos... É bom lembrar que essas cartas que falam muito... Tem um problema com as mulheres, são cartas de discípulos e discípulas de Paulo. Não é dele mesmo. As cartas paulinas dele mesmo, fora esses 2 versículos do capítulo 14 de Coríntios, todas as cartas de Paulo têm uma... Não vamos dizer que Paulo é feminista, né? Vamos combinar que isso não existe naquele tempo. Paulo tem seus limites, obviamente, mas existe o respiro das mulheres na liderança e na incomodação nas cartas paulinas. Assim, de gente barraqueira, que eu acho isso muito bonito. Nas outros textos, eu acho que também tem. É que a gente não está acostumado a ler. Quem sabe algum dia nós vamos ler junto Efésios e eu posso dizer para vocês a minha interpretação daquele texto ruim. Mas outro dia. Obrigado, gente. Olha, eu vou parar de falar, senão a gente passa a noite inteira aqui. Eu sou professor, então eu posso falar a noite toda. Desculpa aí. E nem gosta, né, Paulo? E nem gosta de falar. Mas acho que a Soliana estava querendo falar alguma coisa. Eu queria ouvir a Soliana, a Helga e o Jaime, se quiserem compartilhar um pouco aí também. Eu disse assim, você pode falar, porque você fala com uma leveza que não cansa, né? Então, foi muito bom te ouvir. Lembrei das minhas aulas, assim, esses professores, assim, apaixonados, dá gosto de ouvir. Obrigada. Eu e o Jaime aqui, nós não temos muito conhecimento bíblico, nós havíamos lido a carta de Filipe.
aos Filipenses hoje. E depois da exposição do Paulo, realmente abriu um universo aqui para a gente reler. E temos várias chaves aqui para a gente ler com outros óculos agora. Nós também não temos títulos, não somos quase nada. O Jaime está aqui me falando, nossa, eu queria que os parentes pudessem ouvir essa exposição aqui. Ouvindo Paulo e lendo a carta aqui aos Filipenses, realmente passou um filme na minha memória e, nossa, é uma mistura, assim, de ler a carta lá no passado e ver a realidade hoje. Parece que foi escrito hoje. Em alguns aspectos, parece que é o jornal de hoje, né? Muito bom poder participar desse momento e abre realmente os horizontes. A gente vai ler com outros olhos. Obrigada pela oportunidade. Tá aí, gente boa. Olha só como o Paulo trouxe uma palavra transformadora para nós, motivadora, né? O próprio evangelho sendo pregado aos nossos corações aí, que vai nos animar na nossa caminhada, né? vai vai nos ajudar a entender, né, um pouco melhor a nossa leitura. Acho que a proposição é mais ou menos de que a gente tenha uns 4 encontros, não tanto assim nesse sentido de palestras, assim, né? Esse foi um primeiro encontro mais introdutório, mas de uma leitura mais devocional do texto, mais assim procurando fazer realmente uma interpretação, uma atualização a partir dessas ferramentas, dessas chaves interpretativas que a gente já tem para as nossas vidas, né? Acho que esse é o nosso enfoque do nosso grupo de estudos bíblicos. Então, para a próxima semana, nós já vamos entrar no primeiro capítulo. Quem quiser já não leu ainda, quiser já ir lendo o primeiro capítulo, tomando notas, né? Para a gente também ver diferentes versões, ler em conjunto, né? Analisar palavras, ideias diferentes, né? Que vão chamando a nossa atenção na nossa leitura coletiva do texto. Eu agradeço ao meu querido amigo Paulo, né, pela sua contribuição. Sinta-se sempre à vontade para voltar para o nosso grupo de estudo bíblico aqui, né? Já sabe que o pessoal vai te receber muito bem. E quero convidar vocês para a gente finalizar o encontro de hoje, então, com uma oração. Oremos. Deus de amor e de justiça, nós te agradecemos porque a tua palavra vem cada um de nós e transforma as nossas vidas. Inverte aquilo que nós sabemos, esvazia aquilo que nós somos e nos preenche com a tua bondade, com o teu amor manifesto a nós em Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque hoje podemos nos aprofundar no significado dessa carta, encontrar chaves interpretativas para a nossa leitura. Conduz o nosso processo de reflexão conjunta, a continuidade dos nossos encontros, e que nós possamos testemunhar esse Jesus, não o Jesus gourmetizado, o Jesus da cruz, o Jesus raiz, que possamos ser emissários desta tua mensagem, por onde quer que nós passemos, como comunidade cristã, também como indivíduos que querem testemunhar e viver de acordo com a tua vontade. Abençoa, protege, guarda e cuida cada uma de nós com a tua luz,
com o teu amor, com a tua sabedoria, os nossos familiares e todas as pessoas que necessitam do teu cuidado, do teu amor, que nossas mãos possam também constantemente se estender a elas. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então tá, gente boa. Boa noite para vocês. Já passamos das 9 aí, o nosso horário. Fiquem na paz de Deus. Até semana que vem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos.